Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo Maestrelli, sou professor de Geografia e venho mais uma vez aqui trazer dicas importantes para os vestibulares que vocês farão ao final desse ano. Hoje trabalharemos um tema muito recorrente nas provas, que é o tema de fusos horários, e aproveitaremos esse tema tão recorrente para trabalhar uma mudança que houve no sistema de fusos horários no Brasil. Desde novembro do ano passado, desde novembro de 2013, o Brasil voltou a ter no seu território a totalidade de 4 fusos horários. Tínhamos 3 até então e houve o acréscimo do 4º fuso horário referente ao estado do Acre e o extremo oeste do estado do Amazonas. É o fuso mais atrasado do território brasileiro. Nós conheceremos não apenas esse fuso, mas os demais fusos do nosso território. Aproveitaremos também a situação para entendermos um pouco mais sobre o conceito de fusos horários e pensarmos também que tipo de exercício pode ser abordado a respeito desse tema. Vamos ao slide para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. Então no slide nós temos aí em branco ainda, né, o sistema de fusos horários. A primeira coisa importante que a gente tem que conhecer é de que forma que os fusos horários são determinados. A grande noção que nós temos que ter para essa determinação é que a existência dos fusos horários está diretamente relacionada ao movimento de rotação do nosso planeta. Sabemos que o nosso planeta, a circunferência do nosso planeta, corresponde a uma circunferência de 360 graus. E esses 360 graus, no movimento de rotação, levam em torno de 24 horas para completarem uma volta completa, ou seja, a duração de um dia, que é de 24 horas. Fazendo uma simples regrinha de 3, se nós temos em 360 graus a existência de 24 horas, quantos graus teríamos na existência de apenas 1 hora? Ou quantos graus teríamos na existência de apenas um fuso horário? E nós chegamos à conclusão que cada fuso horário equivale a uma distância ou a uma faixa de 15 graus de longitude, como você pode observar nesta figura. Essa figura nos ajuda muito a recordar o movimento de rotação, lembrando que esse movimento, como a flechinha mostra na imagem, é feito no sentido oeste para leste, ou seja, ao leste eu aumento as horas no meu relógio, enquanto que na direção oeste eu atraso ou diminuo as horas no meu relógio. Mas pare para pensar aqui comigo, aluno. Se nós sabemos que todos os meridianos têm exatamente a mesma dimensão, era preciso escolher um meridiano que servisse de referência para os demais. Nesse sentido, o meridiano de Greenwich, o 0 grau, é conhecido como meridiano de referência. Da mesma forma, era preciso também conhecermos qual fuso horário seria o fuso horário de referência. E, em função da existência já de um meridiano de referência, o fuso horário cujo meridiano de Greenwich está contido torna-se o fuso horário de referência. Vamos ver na imagem do slide de que forma que isso pode ser compreendido. Acompanhe comigo. Então, como nós sabemos, a referência para os demais fusos horários no mundo é o horário do meridiano de Greenwich, que nós conhecemos pela sigla GMT, Greenwich Meridian Time, ou horário do meridiano de Greenwich. Você também pode achar com o nome Greenwich Mean Time, ou horário principal de Greenwich. Então observe aqui que nesse primeiro fuso horário que eu estou riscando, eu tenho em sua porção central justamente o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de referência para o fuso horário de Greenwich. Perceba que a distância entre os limites deste fuso horário, de 7 graus a oeste até 7 graus e meio, de 7 graus e meio a oeste até 7 graus e meio a leste, corresponde, portanto, a uma faixa total de exatamente 15 graus de longitude. Portanto, caro aluno, qualquer cidade situada dentro dessa faixa de fuso horário tem exatamente
a mesma hora. Mas, professor, são cidades que estão em meridianos diferentes. Sim, podemos até considerar que o horário solar destas cidades são horários solares diferentes. Mas como não consideramos o horário solar no sistema de fusos horários, consideramos, portanto, toda esta faixa como um único fuso horário. Perceba que ao oeste encontramos um outro meridiano de referência, o 15 graus oeste, e para o leste um outro meridiano de referência, que é o 15 graus leste. Perceba que, como eu disse a vocês, à medida que vou para o leste, a hora aumenta, e à medida que eu vou para o oeste, essa hora diminui. Uma dica muito importante é a seguinte: se o 15 graus é o primeiro meridiano de referência ao leste, qual será o segundo meridiano? 30 graus. E o terceiro? 45 graus. Portanto, caro aluno, os meridianos de referência serão sempre múltiplos de 15 graus. Se estiver apontando para o leste, este meridiano está com suas horas adiantadas. Se estiver apontando para o oeste, este meridiano tem suas horas, esse fuso horário, perdão, tem suas horas atrasadas. Vejamos isso como se aplica na realidade em nosso planeta. Olha que imagem legal. Temos aqui, então, pessoal, um mapa com todos os fusos horários do nosso planeta. E você consegue distinguir os vários fusos horários pelos diferentes tons na cor verde. Perceba que aqui está o Reino Unido e este é o fuso horário de Greenwich. Perceba, turma, o seguinte, que aquele aspecto retilíneo que vimos na teoria, na prática, ele acaba não se aplicando. Volto a lembrar, uma vez que a gente conheça o horário de Greenwich, aquilo que estiver ao oeste de Greenwich, nós temos as horas atrasadas, e aquilo que estiver ao leste de Greenwich, as horas são adiantadas. Então, como as setas mostram, para o leste as horas aumentam, logo o território japonês tem suas horas adiantadas em relação a Greenwich. Logo, o território africano tem suas horas adiantadas em relação ao território brasileiro. Ou, se preferirem, podemos falar que para o oeste as horas diminuem. Ou seja, a Califórnia, o oeste dos Estados Unidos, está atrasado em relação ao Brasil. A Austrália, em relação ao Brasil, está adiantada. É tudo uma noção do quê? De conhecer o leste e de conhecer o oeste. Mas ainda há um outro ponto importante para conversarmos sobre esse sistema de fusos horários. Percebam que os fusos teóricos, que foram aqueles que nós vimos no slide anterior, cujos meridianos de referência sempre são múltiplos de 15 graus, são diferentes dos fusos práticos. Por quê? Porque existem desvios convenientes, desvios que obedecem, como aqui no caso chinês, o contorno de suas fronteiras, ou no caso do Brasil, o contorno de fronteiras estaduais. E por que isso acontece? Como eu disse a vocês, são desvios convenientes. Imagine a situação de uma cidade sendo cortada por um fuso horário, de um estado sendo cortado por um fuso horário. Metade da população estaria em uma hora, metade da população estaria em uma outra hora, o que tornaria muito confuso o sistema de transporte, o comércio, o sistema bancário, as telecomunicações. Então, para facilitar a vida do cidadão, existem esses desvios convenientes. E quem define esses desvios convenientes? Cada governo nacional determina por lei como funciona o seu sistema de fusos horários. É interessante percebermos, por exemplo, que a Rússia tem um território enorme. Dentro do território russo são 10 fusos horários. No Brasil, como nós vamos ver daqui a pouco, são 4 fusos horários. Na China, com todo esse tamanho, apenas um fuso horário. Ou seja, depende muito mesmo do país a determinação de quantos fusos ele terá. Mas vamos ao que realmente nos interessa. Os fusos horários brasileiros. E a grande novidade, como eu adiantei para vocês no comecinho da aula, é o fato do retorno do fuso -5 em relação a Greenwich. Por que eu digo retorno? Porque até o ano de 2008,
haviam 4 fusos no Brasil. Houve uma anexação do quarto fuso ao terceiro e agora a retomada deste fuso, correspondente ao Acre e ao oeste do Amazonas. Voltem aqui comigo. Para a população que vivia no Acre e no oeste do Amazonas, por mais que essa população seja em tamanhos numéricos reduzida, era uma questão muito difícil estar num fuso horário -4 em relação a Greenwich. Por que digo isso? Porque ao momento que eles acordavam às 7 horas da manhã e muitos se encaminhavam ao trabalho, o dia estava ainda escuro, o sol ainda não havia nascido, o que acaba impondo uma certa dificuldade ao nosso sistema biológico, à nossa capacidade biológica do dia a dia, em suportar calor, frio, claridade, escuridão, e a adaptação realmente é muito difícil. Muitas pessoas no centro-sul brasileiro sentem uma enorme dificuldade quando começa, por exemplo, o horário de verão. E aí quando o sol, você tem que acordar um pouquinho mais cedo, o sol ainda não nasceu, e na hora que você volta para casa e quer descansar, o sol ainda não se pôs. Então essa indisposição do organismo acabou levando esses cidadãos a pleitearem o retorno deste fuso horário. Nas eleições que ocorreram no ano de 2012, foi feita uma consulta popular para a população acreana, na qual eles optavam em retornar ou não ao antigo sistema de fusos horários. E a opção pelo retorno foi a vitoriosa, coisa que acabou se sucedendo apenas em novembro de 2013. Portanto, hoje, para qualquer exercício sobre fusos horários, você deve levar em consideração que existem 4 fusos no Brasil e que esse fuso relacionado ao estado do Acre é o fuso mais novo e o mais atrasado de nosso território. Vejamos os demais fusos então no nosso país. O primeiro fuso do nosso território está atrasado em 2 horas em relação a Greenwich. E por que está atrasado? Simples, estamos situados ao oeste do meridiano de Greenwich, portanto, todos os fusos brasileiros estão atrasados em relação a Greenwich. Olhando para o mapa, 2 horas atrasados são as regiões pintadas em amarelo, corresponde apenas às ilhas oceânicas do território brasileiro. Os penedos de São Pedro e São Paulo, o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Portanto, nesses territórios, temos as horas mais adiantadas no território nacional. Em termos práticos, não há muitas pessoas, não existem muitos habitantes nessas ilhas, nesses arquipélagos, mas de qualquer forma tem o fuso mais adiantado do território brasileiro. O fuso mais importante do país é o que abrange a maior parte do território nacional. Esse que você vê no mapa na cor laranja, que é o segundo fuso brasileiro, atrasado também, como eu disse a vocês, em 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Moçada, esse fuso horário é extremamente importante. Esse você precisa memorizar todas as regiões que o compõem. E quais são as regiões que o compõem? Em sua totalidade, temos todos os estados da região sul, todos os estados da região sudeste, todos os estados da região nordeste. No centro-oeste, Distrito Federal, afinal, este é o horário de Brasília e Goiás. E na região norte, os estados de Tocantins, Pará e Amapá. Portanto, se aqui no estado de São Paulo o relógio marca 4 horas da tarde, desde o norte do Amapá até o Rio Grande do Sul, os relógios também estarão marcando 4 horas da tarde, ou seja, é todo esse fuso exatamente com o mesmo horário, exceto em um momento que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o momento do horário de verão. O terceiro fuso brasileiro abrange uma grande parte do norte e do centro-oeste. Esse terceiro fuso, é o fuso que está em 4 horas atrasadas em relação a Greenwich. Corresponde ao estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são 2 estados do centro-oeste, o estado de Roraima, Rondônia e boa parte do estado do Amazonas, a sua porção central e sua porção leste. Notem que a capital, Manaus,
está justamente neste fuso horário, -4 em relação a Greenwich. Note que a cidade de Cuiabá também está nesse fuso horário. E por que eu digo dessas duas cidades especificamente? 2014 é ano de Copa do Mundo. As únicas cidades que estão fora do horário de Brasília, que serão sede de jogos da Copa do Mundo, são exatamente as cidades de Cuiabá e de Manaus. Fiquem, portanto, atentos a este fuso horário. E aí, a grande novidade no sistema de fusos brasileiro, o quarto fuso horário, atrasado em 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que é bem o oeste do território brasileiro, o estado do Acre e o oeste do Amazonas. A capital, Rio Branco, no Acre, está também, logicamente, neste fuso horário. Então, oeste do Amazonas e Acre. Aí você fala assim, mas professor, você falou que os desvios convenientes costumam obedecer às fronteiras estaduais. E é realmente o que a gente percebe em todo o território nacional. Perceba aqui, ó, o contorno do Pará, Tocantins, Goiás, São Paulo, Paraná, todos fazendo o contorno. Por que que essa região especificamente não tem um desvio conveniente? Porque nós estamos falando da região amazônica, e a região amazônica é boa parte ocupada pela floresta amazônica. É uma região de um grande vazio demográfico, ou seja, o efeito sobre a sociedade nessa região é um efeito muito pequenininho. Um último detalhe importante que gostaria de conversar com vocês diz respeito a uma situação comum entre os meses de outubro e fevereiro, que é a situação de horário de verão. Olhem aqui para mim de novo. O horário de verão é uma invenção norte-americana que visa economizar energia durante o verão, aproveitando-se do maior gradiente de energia solar deste período. As regiões que têm maior afastamento, tanto ao norte quanto ao sul da linha do Equador, têm uma diferença de duração de dia e noite muito significativa, tanto no verão quanto no inverno. Durante o verão, o dia é muito mais longo e a noite é muito mais curta. E durante o inverno, o contrário acaba acontecendo. As noites são muito mais longas e os dias são muito mais curtos. Por curiosidade, isso é apenas uma decorrência de um outro movimento da Terra, o movimento de translação. Pensando no caso brasileiro, voltemos ao mapa para saber em que regiões é viável a ocorrência desse horário de verão. Então, como a gente pode ver pelo mapa, nós temos algumas regiões brasileiras bem próximas da região equatorial. Aqui a linha do Equador. Nessa região equatorial, como o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, a utilização do horário de verão é pouco importante, porque a duração do dia é praticamente igual à duração da noite. Portanto, norte e nordeste não adotam o horário de verão e ele acaba sendo obrigatório, como eu destaquei no slide para vocês, apenas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E aí, pessoal, o que acontece com os horários dessas regiões? Durante o horário de verão, os relógios dessas regiões somam, mais uma hora. Portanto, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás ficam durante esse período. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, turma. Vamos lá, ó. Vou dar uma olhadinha, eu vou apagar. Opa, eu tô voltando. Opa, tô errando tudo aqui. Vamos apagar rapidinho. Oh, beleza, agora sim, legal. Portanto, quando chega o horário de verão, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal vão passar provisoriamente para o fuso -2 GMT, tendo exatamente, portanto, o mesmo horário dos arquipélagos brasileiros. E o Nordeste, professor? O Nordeste continua no fuso -3. Mas olha que interessante, o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul também tem suas horas acrescentadas em 1 hora. Portanto, eles estarão, a partir do momento do horário de verão, também no fuso -3. E aí, caro aluno, isso vira uma grande confusão na sua cabeça. Mas é só ter muita calma na hora do exercício para não fazer esse tipo de confusão. Perceba que os estados do Norte e do Nordeste não sofrem alteração durante esse período. Bom,
E o que cai em vestibular a respeito de fusos horários? Alguns tipos de questões são bem clássicas. O vestibular ele pergunta, dentro do território brasileiro, em que momento se situa tal região, quando em outra região o relógio marca X horas. E aí é fundamental você ter o conhecimento de todos os fusos brasileiros e de que estado ou de cada região presente em cada fuso brasileiro. Infelizmente é necessária a memorização desse tipo de situação. Um outro tipo de pergunta que pode aparecer no vestibular envolvendo fusos horários, ao invés de envolver cidades especificamente, a questão do vestibular pode tratar de uma cidade localizada no meridiano 15 graus leste, outra cidade situada no meridiano 45 graus oeste. E aí você tem que discernir, né, quantos fusos existem de diferença entre essas cidades. Lembrando que cada fuso horário é múltiplo sempre de 15 graus de longitude. Logo, se eu tenho uma cidade a 15 graus leste, ela está no fuso mais 1 em relação a Greenwich. Se eu tenho uma outra cidade a 45 graus oeste, ele está, portanto, ao menos 3 em relação a Greenwich, porque está ao oeste. E um último tipo de exercício que é muito frequente é o exercício do aviãozinho, onde é colocado um problema matemático, na verdade, usando o sistema de fusos horários como pano de fundo. Então, um avião parte de São Paulo, situado no fuso menos 3 GMT, às 10 horas da manhã, com destino a Rio Branco, no fuso horário menos 5. Muitas vezes até o fuso horário nem é divulgado, tornando obrigatório o seu conhecimento sobre eles. E aí fala, se o voo leva tantas horas para acontecer, a que horas esse avião vai pousar na cidade de Rio Branco? Se você pesquisar na internet, você vai achar inúmeros exercícios sobre fusos horários. A minha dica é que você treine bastante esse conteúdo, porque uma vez memorizado, você realmente não vai ter grandes dificuldades em realizá-lo. Caro aluno, essa foi mais uma dica importante, espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima oportunidade, um forte abraço, até logo.